Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com a doutora Ágata Fagundes, advogada associada do escritório Souza Brito e Ribeiro, especializado em direito previdenciário. Olá, doutora Ágata, seja bem-vindo aqui ao Empresários de Sucesso, é um prazer recebê-la. Olá, Rodrigo, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pelo Empresários de Sucesso para poder falar um pouquinho sobre um benefício tão pouco divulgado, tão pouco conhecido e que pode fazer a diferença aí na vida de muitos brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de poder aí, quem sabe, fazer a diferença na vida de um telespectador que possa tirar proveito aí das informações que serão dadas no nosso bate-papo. Com certeza, doutora. Então eu começo já perguntando, né? O que é o benefício assistencial? É possível nos dar aí uma breve definição? Claro, o benefício assistencial, também conhecido como BPC, Benefício de Prestação Continuada e popularmente chamado de LOAS, é uma prestação paga pelo INSS àquelas pessoas que estão impossibilitadas de prover com o próprio sustento de sua família, tá? Ele é um benefício, inclusive, previsto na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 203, inciso 5, e é regulamentado pela Lei 8.742 de 93. Através desse benefício, aquelas pessoas que não estão em condições de trabalhar, como é o caso dos idosos e dos portadores de deficiência, e ao mesmo tempo que eles não preenchem os requisitos para a obtenção de uma aposentadoria ou mesmo de um benefício assistencial, eles terão a chance, através desse benefício, de conseguirem receber mensalmente o valor correspondente a um salário mínimo, que a gente sabe que pode aí fazer uma diferença gigantesca na vida de muitos brasileiros, né? Eu queria aproveitar e trazer à tona aqui um fato que nós do escritório percebemos nos últimos anos, principalmente a partir de 2020, que foi quando a pandemia do Covid-19 começou a surtir efeitos aqui no Brasil. O que nós notamos foi que, com o avanço da pandemia, inúmeros setores do Brasil foram afetados, e um deles, um dos principais, foi o setor da economia. Em consequência disso, a gente viu uma alta aí no número de desemprego, tá? E o que a gente acabou percebendo? A maioria das famílias brasileiras teve ali a perda de uma renda que às vezes era a única renda obtida. Então, a maioria dessas famílias teriam, em tese, o direito ao recebimento desse benefício. Porém, em contrapartida a isso, muitas delas não sabem da existência desse benefício. Então, tá aí a importância da gente estar falando um pouquinho sobre ele hoje. Com toda certeza, doutora. Agora eu pergunto, quem é que teria direito a esse benefício? Perfeito. O benefício assistencial ele pode ser subdividido em dois. O primeiro deles é direcionado aos idosos, que são aquelas pessoas com idade superior a 65 anos de idade e que estejam vivenciando uma situação de pobreza ou necessidade, tá? E o segundo, ele é dirigido aos portadores de deficiência, que são aquelas pessoas que encontram inúmeras dificuldades de serem inseridas na sociedade em situação de igualdade com os demais indivíduos, tá? E que também vivam uma situação ali de necessidade e pobreza. Nesse ponto é importante a gente frisar que o benefício assistencial ele não é uma aposentadoria. Portanto, para fazer jus a esse benefício, não é necessário preencher um tempo de contribuição ou uma carência mínima, como no caso da aposentadoria por tempo, por idade, ou mesmo um benefício por incapacidade, tá? Basicamente, os requisitos para a obtenção do benefício assistencial são, primeiro, a renda per capita do grupo familiar em que o requerente está inserido precisa ser inferior, em tese, a 1/4 do salário mínimo, tá? Segundo ponto, o requerente e a sua família, eles precisam estar cadastrados no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que é o chamado CadÚnico. É um cadastro super simples que o requerente pode fazer em qualquer assistência social próximo à residência dele. Terceiro requisito, para a obtenção do benefício assistencial ao idoso, o requerente precisa ser idoso. Então, portanto, precisa ter ali mais de 65 anos de idade. Quarto requisito, para quem pretende obter o benefício assistencial ao portador de deficiência,
é necessário comprovar essa deficiência através de uma perícia médica e social. Então, são basicamente esses requisitos. Perfeitamente, doutora. Você falou aí em estado de pobreza e necessidade. O que seria exatamente isso? Certo. Para a gente definir se existe ou não esse estado de pobreza ou necessidade, num primeiro momento, a gente precisa definir quem são os componentes do grupo familiar em que o requerente está inserido. Tá? A própria lei que regulamenta o benefício assistencial, ela dispõe sobre quem seriam esses integrantes do grupo familiar. Tá? Seriam, em tese, o requerente, o seu cônjuge ou companheiro, os pais, os irmãos solteiros, madrasta ou padrasto, filho ou enteado solteiro e menores tutelados que vivam sob o mesmo teto do requerente. Então, feita essa análise de quem compõe o grupo familiar, a gente passa, então, a verificar a renda per capita do grupo familiar. Como eu disse anteriormente, um dos requisitos para a obtenção do benefício é ter uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, hoje o salário mínimo corresponde a R$ 1.212. Então, quando a gente soma a renda obtida pelo grupo familiar e divide pelo número de membros que a compõem, a gente tem que ter ali uma renda inferior a R$ 303, que é ali 1/4 do salário mínimo, tá? E eu tinha dito que é, em tese, inferior a 1/4 do salário mínimo, por quê? Porque judicialmente a gente consegue alterar esse 1/4 do salário mínimo para metade de um salário mínimo. Ou seja, ao invés de ter que comprovar ali uma renda per capita, uma renda por pessoa inferior a R$ 303, a gente passa a ter que comprovar uma renda inferior a R$ 606, o que aumenta aí as chances de obtenção do benefício. Sem dúvida. Outro ponto importante de ser citado é que eventuais despesas tidas por esse grupo familiar poderão ser abatidas das rendas obtidas pelo grupo familiar. Então, por exemplo, gastos com medicamento, alimentação, aluguel, água, luz, enfim. A gente consegue pegar a comprovação de todas essas despesas, apresentar para o juiz e solicitar que essas despesas sejam abatidas da renda proveniente daquele grupo familiar, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aí aumentada a chance de conseguir esse benefício. E eu gostaria de já aproveitar o ensejo e esclarecer duas das principais dúvidas que surgem quando a gente começa a falar sobre BPC. A primeira delas é: se tem um componente no meu grupo familiar que já recebe o benefício assistencial, essa renda oriunda desse benefício, ela integra ou não o cálculo de renda do meu grupo familiar? E a resposta é não. Eu vou dar aqui um exemplo que vai deixar mais claro aqui na prática o que acontece. Acontece muito no escritório de, por exemplo, um casal de idosos, ambos acima de 65 anos, em que a esposa recebe o BPC e o marido não. Aí surge a dúvida: a gente pode solicitar um BPC também para o marido? E a resposta é sim, pode, tá? Porque o que acontece? Essa renda obtida pela esposa, que é oriunda desse benefício, ela não integra o cálculo de renda do grupo familiar. Por quê? Esse casal reside sozinho, o grupo familiar é composto apenas pelos dois, e essa renda obtida é como se ela não existisse. Então, a gente consegue perfeitamente solicitar um benefício para ambos. Ambos estão ali gozando do benefício de forma simultânea. E a segunda pergunta bastante realizada é: se eu sou beneficiário do BPC, eu posso fazer contribuições para o INSS? As pessoas têm muito essa dúvida, porque para fazer jus ao benefício assistencial, você precisa ali comprovar aquela situação de vulnerabilidade social. Então as pessoas se questionam: poxa, mas se eu fizer contribuições, será que eu não vou descaracterizar essa situação de pobreza e necessidade? E a resposta é não, tá? Vou dar outro exemplo prático aqui para deixar tudo bem didático. Chega no escritório um idoso, ou seja, um homem ali acima de 65 anos, e que ao fazer o levantamento do tempo contributivo dele, a gente percebe que ele tem ali 14 anos de contribuição. Ou seja, apesar dele preencher o requisito idade, ele não tem o tempo de contribuição suficiente para uma aposentadoria por idade, que precisaria ali de no mínimo 15 anos de contribuição. Então a gente já pensa de imediato:
será que ele teria direito ao benefício assistencial? Porque se a resposta for positiva, o que a gente faz? A gente dá entrada no requerimento de benefício assistencial. A partir do momento que ele começar a receber esse BPC, ele pode fazer contribuições para o INSS na condição de contribuinte facultativo. Fazendo essas contribuições por um ano, ele já vai ali preencher os 15 anos necessários para obter a aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria, de fato, é muito mais benéfica, é vitalícia, enfim. Essa é uma estratégia infalível e que dá super certo no escritório. Agora, doutora, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais aí as diferenças entre o benefício assistencial e a aposentadoria. Ótima pergunta, porque como eu disse anteriormente, o benefício assistencial ele não é uma aposentadoria. Então ele não traz consigo algumas benesses previstas nas aposentadorias. Por exemplo, o benefício assistencial ele não gera o direito ao recebimento do 13º salário, ou seja, não tem 13º salário. Segundo, ele não é cumulativo. Eu não posso, por exemplo, receber o benefício assistencial e simultaneamente receber uma pensão por morte. Eu vou ter que optar ali pelo mais benéfico. Terceiro, ele não é vitalício, tá? Ao contrário ali de uma aposentadoria por tempo e por idade, ele vai ser revisto a cada 2 anos para verificar se aquele beneficiário continua ou não fazendo jus ao recebimento desse benefício. E quarto, o beneficiário, se ele estiver recebendo ali mensalmente o benefício assistencial e não estiver vertendo contribuições para o INSS, esse ponto é importante, se ele estiver apenas recebendo o benefício, se ele vier a óbito, os dependentes dele não terão direito de pleitear uma pensão por morte, tá? Então, basicamente, essas são as maiores diferenças entre uma aposentadoria e um benefício assistencial. Muito bem, doutora, está bem claro, né? Se a pessoa não consegue o benefício junto ao INSS, é possível recorrer à justiça? Com certeza. Eu posso te dizer que, na prática, a gente aumenta e muito as chances de obtenção desse benefício quando a gente judicializa a questão. Porque o que acontece? Judicialmente, a gente tem muito mais liberdade de apresentar ali, de comprovar a situação vivenciada pelo requerente. Segundo ponto importante, principalmente aí no benefício assistencial ao portador de deficiência. Judicialmente, a gente consegue submeter o requerente a uma perícia com um médico especialista na patologia que o acomete, o que faz aí uma diferença gigante no caso, tá? E o terceiro ponto que a gente não pode deixar de citar é que um juiz ele tem muito mais autonomia de se aprofundar naquele caso do que um servidor analista do INSS. Tá? O que também aí deixa a questão muito mais vantajosa quando se judicializa. Tá? E eu gostaria de nesse ponto, deixar claro aqui para quem está nos assistindo, se você teve o seu benefício negado pelo INSS, não desanima. Tá? Procura um advogado especialista em direito previdenciário e verifica com ele as chances de justamente entrar com uma ação judicial contra o INSS e, enfim, conseguir a obtenção desse benefício que é tão importante. Doutora Agatha, é um assunto de extrema importância, como você mesmo disse no começo da nossa conversa, e você explicou aí com muita clareza, de uma maneira muito coloquial, né, que deu para a gente entender bem um assunto que muitas vezes não é tão simples. Eu agradeço a participação. Muito obrigada, mais uma vez obrigada pela oportunidade dada pelo Empresários de Sucesso. Nós da Souza Brito e Ribeiro, a gente sempre fica muito feliz de poder vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho e da nossa paixão, que é o direito previdenciário. Só gostaria de reiterar aqui, mais uma vez, a quem está nos assistindo, a importância de procurar um especialista em direito previdenciário. Nós brasileiros temos essa mania de procurar advogado só quando a bomba explode. E está errado, gente. Procure um advogado antes, faça um planejamento previdenciário, faça um planejamento da sua aposentadoria. Se você assistiu essa entrevista e verificou ali uma chance mínima de obtenção desse benefício, procure um advogado. Não deixe o seu direito de lado. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Eu conversei com a doutora Agatha Fagundes, advogada associada do escritório Souza Brito e Ribeiro, especializado em direito previdenciário. Eu fico por aqui. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.